Olá, quase boa noite para quem está aqui em Portugal, boa tarde para quem está no Brasil. A gente começa ao vivo agora mais um episódio do É o que é. E para quem está chegando agora, que não sabe ainda, esse é um espaço onde brasileiros e portugueses conversam sobre as vivências aqui em Portugal. A gente fala sobre cultura, costumes, sobre imigração. Imigrar nunca é fácil, mesmo quando a gente muda para um país de mesma língua, porque as culturas são sempre diferentes. E os meus convidados hoje sabem bem o que é isso. Estão comigo aqui o cantor, compositor brasileiro, produtor musical Antônio Villeroy e o DJ, também produtor, músico português Caetano Nervoso. Muito obrigada, primeiro, pela presença de Muito vocês. obrigado. O Antônio tem uma carreira consolidada no Brasil, né, Antônio? Sim. Você compôs grandes sucessos com Ana Carolina, por exemplo, Garganta. Aqui, você está há 4 anos, né, em Sim. Portugal. Teve que recomeçar. Como é que foi essa reconstrução? Olha, acho que a grande diferença dos tempos, nossos tempos atuais, de 20 anos atrás, é que hoje o mundo está muito mais integrado, muito mais, é tudo mais globalizado. Então a gente não precisa necessariamente estar num lugar fisicamente para trabalhar nesse lugar, né? Na função de compositor, isso se mantém da mesma maneira, porque eu consigo, continuo, né, trabalhando, compondo para uma porção de gente no Brasil, não só no Brasil, na Itália, na França, para os Estados Unidos, né, para vários países, para a Argentina também, e Espanha. Então não faz diferença se eu estou no lugar ou não. Há uma coisa assim, o Rio de Janeiro, eu morei 16 anos no Rio. E o Rio tem aquele swing, assim, de muitas coisas acontecerem eh, informalmente. Muitas vezes até mesmo na praia ou num botequim e tal. Você que tu encontra alguém, que bom que eu te encontrei, eu tava precisando. A pessoa tava precisando de alguém, mas não sabia quem, né? Aí te enxerga e assim, você tá aqui, que legal. Pô, vou fazer agora um filme, assim, assado e tal. Ou, né, estão produzindo uma nova cantora, sim, vou gravar um disco. Aqui Então, você já não tem isso. isso, não, eu não tenho, até porque eu saio pouco aqui. Eu não tô sempre, não tem mais esse gasto também de ficar andando, fazendo social a toda hora, né? E fico mais recolhido mesmo em casa. Mas eu vim para Portugal muito em função de um mercado de música, de shows que eu tenho, não em Portugal, mas na França, na Áustria, na Alemanha, na República Tcheca, na Holanda, na Espanha. E aqui em Portugal eu tinha praticamente nada. Só que eu vim fazer uma turnê na Europa em 2022 e foi a primeira vez que eu contratei uma assessoria de imprensa e tal. E aí eu chegava em tudo que era estação de TV e de rádio e jogava um tapetão vermelho. Pessoas assim, você tá aqui, não acredito, não sei o quê. Suas canções fazem parte da minha vida, vi mundo com não sei quem em novela, isso e aquilo, né? E então isso me deu um certo entusiasmo, assim, né? Eu digo, poxa, Vou tentar. não, vou para lá e também porque estava uma questão de uma polaridade política muito forte no Brasil, ao ponto de uma certa agressividade, né, na verdade, né? E ao mesmo tempo uma violência normal, assim, da criminalidade que estava aumentando. E aí aconteceu uma situação na frente do colégio das minhas filhas. E aí isso foi meio decisivo, assim, não, para um lugar, Tá na hora de mudar. ir para um lugar mais seguro. Também fiquei pensando que a gente morando em Portugal, a gente está do lado de vários países com línguas diferentes, então elas vão ter a oportunidade de vivenciar já na infância, No adolescência. caso, as tuas filhas, né? Elas vivenciar algo que eu fui vivenciar a partir dos meus 30 anos, que é tu ir de um país para o outro e aprender as línguas também na prática, né? Claro. Na prática, que é interessante também, porque a língua ela é muito definidora da maneira da cultura, da maneira das pessoas serem e vice-versa, né? A maneira de ser também determina a língua, a linguagem, como isso acontece. Então, eu acho que aprender a língua no lugar é sempre
mais interessante do que aprender em livros. É. Né? Não, e aqui eu acho que a gente consegue ter uma diversidade cultural, de conviver com culturas mais diversas do que propriamente no Brasil, né? O Brasil a gente convive com as Com a culturas mistura. do Brasil, né? Que o já é Brasil uma já grande são várias mistura. nações, né? Agora, o Caetano fez um movimento inverso, né? Porque você é português, morou o quê? 5 anos no Brasil? 5 anos no São Brasil, Paulo? em São Paulo e interior de São Paulo e pela Bahia também. Então foi assim uma grande mistura também, não é? Como vocês daqui vão para a Europa, nós vamos para o estado de São Paulo, para o estado da Bahia, para o Ceará, para sei lá, para Sim, para tem o um sul. mundo no Brasil, né? É um mundo também gigante que nós também vemos de uma forma, mas falam a mesma língua, mas os costumes também são diferentes. Então acaba por ser assim uma mistura também super interessante, mas falam todos a mesma língua realmente. O que é interessante também quando tu aprendes a falar a língua é que a língua se torna um pouco da tua personalidade, não é? Tu, ao falares essa língua, tu transformas-te um pouco como se fosse um francês ou como se fosse um inglês, então transformas um pouco a tua personalidade. Então, acho que é um pouquinho interessante isso do viajar, que é necessário, né? E depois de aprender a língua e pensar pela própria língua, né? Agora, o Antônio estava falando que veio muito por experiências que ele já tinha de turnês, né, positivas na Europa, a questão da segurança, a oportunidade das filhas conviverem com outras línguas e culturas. Você foi para o Brasil por quê? Eu fui, assim, num caso um pouco oposto do dele, porque na realidade eu fui fazer nascer 2 crianças no Brasil, não é? Então, Teus filhos? Os meus filhos são nasceram lá, brasileiros. são portugueses, foram feitos cá, quer dizer, foram feitos cá, então são também portugueses, mas nasceram em lá. São Paulo, né? Aí eles nasceram em São Paulo, nós ficámos um ano em Higienópolis, que era um lugar bem tranquilo, mas em frente ao colégio onde o mais velho estudava, tinha havido um assassinato de alguém do colégio que transportava uma mala de dinheiro. Então pronto, essa coisa aí foi logo no início, quando eu cheguei lá, 2013, mas nós aqui também estávamos a viver um momento bem difícil das nossas vidas em Portugal, tanto que muita gente emigrou, desde 2008, talvez um pouquinho antes, mas o português também emigrou sempre, mas naquela altura foi uma altura em que muito português emigrou, e eu em 2013, depois de ter tido o restaurante que não deu certo, depois de ter trabalhado em vários projetos que não vingavam porque não tínhamos capital suficiente que entrasse, não havia turismo, enfim, estávamos mesmo assim num buraco negro, né? E aí decidimos voltar para o Brasil, por outras razões também em relação à minha ex-mulher, que é brasileira de São Paulo, né? E pronto, achamos que foi o melhor e realmente eu dei-me super bem nesse aspecto. Foi boa essa experiência? Foi um bom... Você empreendeu lá no Brasil, né? Sim, eu empreendi né? lá no Brasil. Você tinha o que era uma... Eu tinha um serviço de bartenders, mas eu também fazia curadoria institucional também. Comecei a fazer curadoria através de um projeto do SESC, através de um workshop que era um workshop sobre fazer festas de rua, e aí eu conheci uma turma que queria fazer as mesmas coisas que eu e acabámos por criar um festival de rua que depois acabaram por nos convidar pela Prefeitura de São José do Rio Preto e depois também por outras instituições solidárias de lá da mesma cidade. E a decisão de voltar para Portugal foi por quê? A decisão de retornar, né? De retornar foi complicado, porque eu me separei, passado 5 anos, e aí essa decisão foi-se prolongando durante um último ano, então, e isso foi bem complicado, mas quando nós terminámos eu achei melhor, tipo, que precisava mesmo de voltar a Portugal, à casa, senti a necessidade mesmo disso. Qual foi o ano? Em 2018 voltei. Pô, ficou bastante. Você voltou um pouquinho antes da pandemia. Foi um pouco antes da pandemia, fiquei 5 anos lá. Então foram momentos difíceis também para mim, mas eu ainda viajei para o Canadá. Do Canadá ainda fiquei a pensar se ficaria por lá, mas depois realmente fui tratado como um imigrante
como qualquer outro imigrante que chega aqui em Portugal, não é? Essa era a minha... Continua. E aí eu senti o que qualquer imigrante brasileiro sente quando chega em Portugal. E quando você perguntar, você já vai saber a resposta. Pois eu ia perguntar isso. Será que é mais difícil ser imigrante aqui em Portugal do que no Brasil? Eu acho que sim, com certeza. No Brasil foi fácil para você? Eu fui super bem recebido, o Portuga, não é? Como me chamavam sempre. E a partir de certa altura, o doido. Enfim, porque eu sempre tive muitas... doido. Eu tinha muitas ideias, eu era muito dinamizador dos lugares onde eu frequentava, porque não tinha necessidade disso, né? Nós vimos de uma cidade cosmopolita, tipo, onde tu tens tudo e ali não tens nada. Eu não estou a falar de São Paulo, estou a falar do interior de São Paulo. São Paulo é incrível. Achei também que foi assim uma primeira experiência muito forte. Eu já conhecia o Brasil de 20 anos atrás, já tinha estado no Rio, adoro o Rio, fiquei um mês a viver no Rio que eu adorei, então ficaria mais uma vez ou 2 ou 3, mas viver na vida eu acho que é muito complicado e a segurança realmente é o que mais pesa para mim também. Agora, você, Antônio, sentiu dificuldade nesse processo de mudar para cá? De aceitação? Para mim, a grande diferença foi a seguinte. Eu vou voltar um pouquinho no tempo, porque eu comecei a vir para a Europa fazendo turnês em 94. E fiz a minha base no sul da França, na beira do Mediterrâneo, uma cidade chamada Sanary-sur-Mer, né? E dali eu ia para tudo que é lugar, acabava fazia a temporada europeia, francesa, depois ia para Suíça, aí da Suíça ia para a Áustria, da Áustria ia para a Alemanha, depois ia para a Bélgica, depois ia para a Inglaterra. Ficava assim 6 meses, era solteiro, ficava 6 meses viajando e fazendo show e tal. Aí eu comecei a fazer um festival no sul da França, nessa cidade chamada Sanary-sur-Mer. Começou um festival pequeno em 1996. Em 98, com a Copa, entrou uma cervejaria brasileira como patrocinadora. Eu ajudei essa cervejaria a entrar e botar o produto na França. Aí eu vi que eu fui muito ingênuo, que eu poderia ter ganho muito dinheiro com isso. Não teve esse insight na hora. Não, eu estava preocupado só com o festival. E realmente eu ganhei uma boa grana para fazer aquilo, mas poderia ter sido muito melhor. Enfim... E nessa região do sul da França, eu me sinto até hoje muito em casa, mas muito, como se eu tivesse nascido lá. E realmente eu sendo alguma coisa do meu sangue francês deve falar nisso, né? Esse Villeroy não é à toa, e embora seja um imigrante também que foi ainda no século XIX junto com os italianos para a colônia italiana, e era um Villeroy só e hoje é um monte no Brasil. Toda semana eu recebo alguma mensagem de alguém, um novo Villeroy que eu vejo, e estão todos na mesma árvore genealógica mesmo. Mas, então, esse é um lugar que eu cheguei a pensar em morar. Eu ainda penso, eu digo, quando eu parar de fazer tudo, eu vou para lá, vou morar no sul da França, ficar assim, essa cidade é a cidade onde morava o Jacques Cousteau. Então tem a casa dele lá, que tem uma vista para o mar, e foi lá, e meu batismo de mergulho foi com o filho do Jacques Cousteau. Quer dizer, já tem ali um destino. Já tem todo o negócio. Eu ficava pensando nessa casa dele. Eu sou um pouco ambicioso. Eu vou me aposentar, terminar meus últimos dias nessa casa lá do Jacques Cousteau. Fica perto de qual é a cidade mais próxima? Fica... A cidade grande mais próxima é Toulon. Fica entre Toulon e Marsella. Já sei o que é. Já estive aí também. Fica a 12 quilômetros de Toulon. Mas o que mudou o teu plano? Não, é porque assim, Sanary não é um lugar para realmente, eu tenho o aeroporto de Marsella ali perto, então fica mais ou menos a 60 quilômetros. Mas não tem uma logística Já produtiva. não tem uma logística assim para trabalhar, porque como eu ainda estou ativo e viajando e fazendo coisas, né? Eu ficaria meio isolado lá. E eu fui no inverno também, é completamente diferente. Então, o que eu quero dizer, só que eu indo para lá sempre como visitante era uma coisa. E aí é que vem o assunto. Eu vinha para Portugal sempre como músico brasileiro, compositor, visitante, era um assunto. Quando eu passo a morar em Portugal, as coisas mudam.
Aí já tem um pé atrás, já tem até mesmo de próprios brasileiros que já estavam aqui ou que estão chegando, né? Muitos se ajudam, se dão as mãos e tal, mas tem uma galera também que te vê mais como um concorrente do que alguém com quem tu pode construir uma história junto. E eu sempre pensei em construir história junto. Esse festival que eu fiz no sul da França, que começou pequeno, daqui a pouco estava toda a música brasileira lá. Gilberto Gil foi 2 vezes, Daniela Mercury 2 vezes, Milton Nascimento, Lenine, Skank, Paralama do Sucesso, Fernando Abreu, Rapa, Elba Ramalho, Carlinhos Brown. Todo mundo passou por esse festival. Rap também, Marcelo D2, enfim. Mas aí você sentiu que Portugal poderia ser não, uma base mais... eu pensei em fazer isso, uma coisa meio parecida aqui, assim. Só que eu vi, primeiro, que tem problemas burocráticos muito maiores do que na França. Né? Tu fazer uma coisa, passar pela Câmara, não sei o quê, aí tem uma certa resistência, tem um troço assim que meio que dá uma travada, sabe? É difícil empreender aqui, né? E o fato de ser brasileiro também, que para muitas pessoas, assim, quando tu vai no meio de comunicação, que tu é super bem recebido e tal, assim. Agora, existe num outro plano, assim, no plano da burocracia, de resolver as coisas da vida civil, que muitas vezes isso, não, porra, esse brasileiro quer, vou fazer isso, vou dar isso para um português, vou dar para não sei o que, imigrante. Aí, algumas poucas vezes, eu não tive nenhuma situação explícita comigo de xenofobia, mas as minhas filhas, principalmente a minha filha mais velha, ouviu umas 3 vezes, volto para o teu país. Né? Chegamos a ouvir isso. E ter que conversar com um grupo de pais e fazer uma reunião e dizer, aí pegar outros pais portugueses que tinham migrado e dizer, pô, também, a gente morou na Holanda, a gente sabe o que é isso, não podemos reproduzir certas coisas aqui. Assim assado, né? Quer dizer, você como morador já sentiu alguma hostilidade. Essa desconfiança por ser brasileiro, eu senti quando procurei apartamento para alugar. E até hoje, assim, quando eu ligo ou para tentar um imóvel para comprar, é brasileiro, mas é você que vai alugar? Eu preciso dizer assim, não, mas eu divido com o português, porque eu noto que há uma desconfiança inicial. Aí, claro, eu continuo a conversa, a pessoa vai também sentindo... Né, uma do outro firmeza. Mas eu percebo que há uma desconfiança inicial. Pode ter sido, isso também pode ser em parte... baseado em experiências anteriores. Negativas, né? Não sei. Pode ser isso, como pode ser só o puro preconceito. Mas, assim, essa questão assim, de tu estar de passagem é uma coisa. É uma coisa. E outra como coisa um artista brasileiro... tu morar. Apesar de o artista ter um status um pouco diferente. Assim. Não, pois você, enquanto visitante, artista brasileiro, a recepção, eu imagino que fosse só maravilhas. Acaba sendo melhor. Né? Mas nem sempre. Assim, eu também parece que esses 4 anos é pouco tempo para tu se familiarizar. Só que hoje em dia eu já também não tenho mais a mesma disposição que eu tinha quando eu fui lá para a França fazer festival e não sei o que, tinha muito mais disposição. Tava assim muito mais nessa luta assim. Agora, eu tô com 65 anos, eu fico, né, eu tava assim, vamos dizer, com o burro embaixo da sombra no Brasil, tranquilo, vivendo de direito autoral maravilhosamente bem e fazendo shows com uma complementação mais por alegria mesmo, por uma coisa de satisfação, né? E vindo para cá, a coisa do direito autoral continua e por isso eu digo, eu não vou ficar correndo para fazer tal coisa, isso e aquilo. Agora, algumas pessoas têm me chamado para alguns projetos interessantes que eu vou colaborar. Aqui vocês acham difícil, você estava falando da questão burocrática aqui em Portugal e que é uma reclamação de quase todo mundo. Você sente isso também? Você como português, quando vai tentar algo novo aqui ou tentar negociar algo com o poder público? Não, eu não vejo assim essa dificuldade tão grande. Eu vejo sim a burocracia que eu lhe chamo burocracia, não é? Que existe em Portugal, mas a todo nível, não é? Mas assim, tipo,
A nível empresarial, acho que nunca tive esse problema. Tipo, sim, mas o excesso de burocracia o excesso às vezes de burocracia, atrapalha, né? Só o excesso de burocracia que às vezes atrasa um pouquinho o processo, mas fora isso, acho que eu nunca tive assim grande problema também. Tipo, mas vejo sim a nível de imigração, aí sim, tipo, não vamos falar só falando do AIMA, então. Tem AIMA, bastante problema. Né? A AIMA para quem, enfim, não sabe, é o serviço que regula, né, o estrangeiro aqui, né, que regulamenta a vida dele, e é difícil. Você conseguiu o teu título de residência logo que chegou? Não, eu já saí com o título de lá. Ah, né? você já veio com visto? Na verdade, você saiu eu vim com visto, e cheguei com visto, que é o D7, que é esse, que vale para aposentado, como vale para quem vive de uma renda que vem de um outro lugar. Então, como eu comprovava a minha renda ali, que é de direito autoral, aí eu mandei, tipo, os 3 últimos anos, ó, isso aqui. E conseguiu esse... E aí, então, isso aí não teve o menor problema. Mas depois a família, tuas filhas... Não, aí depois, só que até tirar realmente... Eu recebi em outubro de 22, e só tive a reunião, que não era AIMA ainda, era CEF, em junho de 2023. Mas nisso eu ganhei quase um ano também, que eu estava legal. Sim, né? Que eu estava esperando. E aí depois, para a família, para fazer o agrupamento familiar, isso só foi ocorrer em 2024. Quer dizer, a minha família... Estavam todos aqui no colégio, isso, aquilo, mas elas não podiam viajar. Sim, aí foi bem o momento em que muda a CEF para a AIMA e que deu uma grande confusão. Aí, ali, né? Finalmente, né, ficou todo mundo regular, né? Então... Agora, hoje, Caetano, você sente o teu país mais brasileiro? Com certeza. Inclusive, eu vivi no Brasil e desde que eu voltei do Brasil, acho que a maior parte dos meus amigos da comunidade é maioritariamente brasileira, não é? Eu tenho alguns amigos portugueses, muitos deles emigraram também. Hoje em dia tenho muitos amigos de todo o lado, tenho francês, espanhol, italiano, sei lá, um pouco por tudo, porque Lisboa se tornou isso também, não é? Para não falar dos meus amigos africanos que vivem desde sempre comigo e sempre cresceram comigo, como os brasileiros também, não é? Então, hoje, cada vez mais, mas nós crescemos nessa brasilidade, nós crescemos na cena africana também, então eu pelo menos cresci assim, eu como DJ também, a minha música que eu toco é muito música do mundo, muito black music. E é bom, viu? Vou te dizer, cara, olha, tu ir numa sessão... Com a música do Caetano, eu vou querer, muito interessante. Se não conseguir ir, tem as sessões de rádio que chamam Clandestino, ali na Lusofónica, que é uma rádio online que eu também tenho estado a ajudar bastante, que eles só podiam abrir até às 6 da tarde, agora já podem abrir até às 8 da noite, ali em Cascais, no Farol de Santa Marta. E então, tipo, quando quiser escutar um programa de rádio, é só... baixar no YouTube, tem lá tudo. Mas realmente é isso, tipo, existe... Eu vejo a vida em Lisboa de uma outra forma. Eu gosto de agregar, eu gosto de juntar pessoas, inclusive a minha casa também é uma casa que nós fazemos muito isso, e quando o nosso coletivo clandestino e a Casa Caos se juntam... Casa Caos é um espaço cultural aqui. É um espaço... Era a nossa casa, é a nossa casa, é a nossa casa, que se tornou um espaço de convívio, de encontro e de network, né? E é também uma galeria de arte, mas em nossa casa. Então, tipo, nós acabamos por apresentar o trabalho de muitos artistas de África, do Brasil, basicamente os artistas que estão vivendo em Lisboa, mas também tem vários que vêm de fora e que fazem algumas residências artísticas lá também, e nós acabamos por juntar os diferentes tipos de arte, tá? E acabamos por criar algumas performances também, inclusive com esses artistas, e tornamos um pouquinho o seu espetáculo um pouco diferente e desafiamos um pouco o artista a sair um pouco da sua concha, né? Da zona de conforto da sua dele. zona de conforto. Então, e você sente falta de alguma experiência do Brasil aqui em Portugal, ou já tem tanto brasileiro aqui que você já não tem tanta saudade?
Primeiro de tudo, eu sinto a falta dos meus filhos, né? Que eu tenho 2 filhos lindos, maravilhosos, que vivem com a mãe. Que estão lá no Brasil. E que, como ainda são pequenininhos, quer dizer, têm 13 anos, eles ainda vivem com a mãe, mas quando eles quiserem vir para Portugal, com certeza que a porta está aberta. E eu estou sempre entre cá e lá. Então, a minha saudade, primeiramente, é deles, né? Depois a saudade do próprio povo brasileiro, que eu acho que é um povo super alegre, que é um povo que está sempre em festa, que é o oposto do povo português, que lamento dizer isto, que eu sou português, mas essa é uma realidade sonante, que é tipo, você pisa aquela terra e você já está com um sorriso na boca. E depois é o sambinha no pé, é o churrasco ao domingo, todo domingo. O churrasco ao domingo eu ainda não vi aqui, mas o sambinha já tem. Né? Pô, tem o Viva o Samba e tem o samba ali Cais do Sodré, volta e meia, já tem uma roda Viva também. O Samba é sensacional e tem o samba das meninas. Tem a fábrica Braço de Prata também, que é um lugar onde eu costumo tocar também bastante e que eu gosto de fortalecer, porque realmente nós chamamos-lhe o Ministério Independente da Cultura em Portugal, paralelo inclusive, e eu acho que é um dos lugares que mais abre as portas aos imigrantes, tá? E nós trabalhamos lá em conjunto com vários países. Que fica numa zona Marvila, que é uma zona muito de exatamente. Revitalização aqui certeza. em Lisboa e que junta muitos cultural, povos ali, nesse momento muito cultural. E que realmente era o que eu estava a dizer, é um lugar que abre a porta aos imigrantes, e que é o mais interessante. Claro, que é importante. Você vive só da música, Antônio? Você disse que veio para cá com os teus direitos autorais, são muitos, porque você tem composições aí que muitas... são mais de umas 400 composições. Só com a Ana Carolina, quantos dos sucessos da Ana Carolina? 34. Mas no Brasil tem Bethânia, Gal Costa, Zizi Posse, Martinalha, Ivan Lins, Seu Jorge, Preta Gil. Só gente fraca, né? Preta Gil. Aí tem na Itália, tem a Mafalda Minosa, Chiara Tivello, Mário Biondi. Nos Estados Unidos tem John Legend. Tem na China, tem Don Grusin. Na China não. Mas tem que ter na China. E você continua muito ativo com esses teus canais aí de parceria? Você, nesse momento, por exemplo, você está com alguma parceria no Brasil? Nesse momento, sim, com a Ana Carolina eu sigo sempre. Estamos compondo algumas coisas. Ela lançou um EP há pouco tempo, tinha uma parceria nossa, agora estamos fazendo outras. Eu fiz Você fica mais com as letras ou com melodia? É meio misturado. Aí, por exemplo, fiz uma música com uma Carolina Bobico, que é uma italiana, para um disco dela. Agora foi esse ano também. Fiz aqui em Portugal com a Marisa Liz, que é uma popstar. Fizemos um rock and roll, assim. Numa manhã a gente resolveu. Então, essa é uma coisa que eu faço fluentemente, tá? O tempo inteiro fazendo, né? Isso é a maravilha que a tecnologia de hoje permite, né? Que você... aqui, por exemplo, a Marisa Liz, a gente foi lá num estúdio numa manhã, qual é o tema? E eu tava com um tema na cabeça que a minha mulher sempre me pergunta assim, tá feliz? Tá feliz? Eu disse, eu quero ter uma vida interessante. Porque a felicidade é um negócio que assim, ela passa pela gente... Não tem como estar sempre feliz, né? Mas assim, agora também depende do teu critério de vida interessante, né? Não, para mim a vida interessante é ter desafios, isso é uma delas, né? Outra coisa é aprender, estar sempre em estado de aprendizado, isso é outra coisa interessante, ter experiências, né? Conhecer pessoas e tal, isso tudo para mim. Então, por exemplo, quando acontece uma coisa esquisita, por exemplo, fui fazer show na Alemanha. Aí tô saindo de Munique. Aí, tô saindo de Munique e o avião não vai sair, vai ter que ficar em Munique. E tal. Eu disse, tava louco pra voltar pra casa. Mas, bom, então não tá feliz? Não tô feliz, mas isso pode ser interessante. Claro, vou aproveitar essa coisa. Aí eu fiquei num hotel super maneiro e tal, não sei o quê. Já foi uma outra coisa. E aí já vira uma coisa, ao invés de ser feliz, aí já saí na noite, que eu só fiquei a trabalho na Alemanha, e foi um dia a mais que eu ganhei em Munique. Que não é nada ruim, né? Ficou interessante, né? E aí ainda pagaram, né? Aí depois ainda me indenizaram lá na frente. Melhor ainda. Tá feliz. Então eu fiquei, quando veio a indenização, eu fiquei feliz, né? Foi interessante. Então eu acho que
Parece que o Bob Dylan também usa essa expressão, né? E eu fui lá para trabalhar com a Marisa. Lisa disse, o que vamos fazer? Eu digo, eu tô com uma ideia, cara. Vamos fazer uma música sobre que tu quer ter uma vida interessante. E se a vida for interessante, tu fica feliz. Aí fizemos isso. Agora, você disse que aqui anda mais sossegado, não sai muito. Portugal virou uma base, assim, de repouso, assim? Não, olha... Porque eu acho a vida aqui bem mais tranquila mais e calma do que claro. o ritmo que a gente tem se impõe no Brasil, né? Eu vou dizer assim, eu moro em Estoril, moro perto do Paredão, chama Paredão. Eu acordo 7 da manhã, preparo o café de todo mundo, levo uma criança no colégio. Paredão é aquela rocha que eu brinco que é o paredão do Dema, mas como é que é o nome daquilo? Que não é que a onda bate ali naquele rochedo? A boca do inferno. É boca do inferno e eu brinco que é o paredão do Demo. É que o paredão ele vai bem de São João de Estoril até Cascais. Chamam de paredão porque é uma pista, assim, né? Uma ciclovia, uma pista. Ok, não tem nada a ver com tem uma praia ao lado da outra. Ok. E eu, aí vou corro 6 quilômetros, geralmente com o meu cachorro, entro numa praia que aceita cachorro, tomo um banho, volto para casa e começo a trabalhar às 11 da manhã, mais ou menos. E enfrenta aquela água geladinha logo cedo? Eu adoro, cara, eu gosto. Com uma corrida dá, né? Aí o sol é forte. Aí começa... Aí passo o dia trabalhando no estúdio, gravando, resolvendo coisas. Tem uma parte assim, eu acho que talvez uns 30% do meu tempo profissional é para resolver... Vou querer um pouquinho de água também. Resolver questões, Obrigada. assim, né? Coisa de... estão pedindo autorização para gravar música tal. Agora, tem música que está sempre sendo regravada. Tem canções, assim, que estão constantemente... Aí tu vai fazer uma negociação, então, assim, às vezes é aqui, às vezes é no Brasil, enfim. Então, isso, na verdade... eu tenho uma vida muito mais home office aqui, né? Home office e eventualmente faço um ou outro show aqui em Portugal, né? Mas tô sempre viajando. E a tua carreira como cantora aqui, ela tá mais... Eu tô sempre indo principalmente para Holanda, para França, para Áustria, para República Tcheca, para Alemanha. Fazendo shows. Aí só que é um tiro rápido. Pega um avião, sai daqui numa sexta, volta no domingo. Né? E o que estava acontecendo também, outra coisa que me fez decidir, que antes da pandemia, um pouquinho antes, e logo depois da pandemia, eu estava vindo com muita frequência, e ficava 1 mês e meio. E as minhas filhas estavam pequenas ainda. E aí eu perdia, melhorou o vocabulário, agora estão falando não sei o quê, teve transformações nas vidas delas que eu não tinha acompanhado, ficava 1 mês e meio fora. Claro. Né? Às vezes 2 meses, dá uma puta saudade também. A criança pequena. Sim, perdendo momentos importantes ali. E sobrecarregando a minha mulher também nesse aspecto, né? Então, eu pensei, não, isso foi uma das coisas. Só que aí começou a surgir um monte de show no Brasil. Aí eu tô indo 2 ou 3 vezes ao Brasil. Aí agora, desse ano, eu tinha uma turnê muito larga, assim, muito extensa. E aí a família foi também. Aí pegaram toda uma primeira parte. Porque foram 22 shows em 48 dias. E elas se adaptaram bem aqui? Muito, as tuas filhas, sim? Muito, muito. Vieram com o quê? Uma veio com 5 e outra com 9. É uma fase que acho que você facilmente né, se adapta. A pequena, logo que ela chegou, ela não entendeu nada, porque ela não entendia o português. O português era difícil. Ela no colégio que ela estava, ela era totalmente mimada e aqui, despacha-te, cala-te, não sei o que. Que isso, eles brigam comigo no colégio e tal. Porque tem um jeito. É um jeito que soa bruto, né? De falar. Mas é o despacho. É português mesmo. E que não é uma brutalidade de fato, mas soa às vezes. Aí ela estranhava. Falamos um pouquinho bruto, né? É bem o despacho, né? Ela foi pegar aí, ela foi agora, tá adorando. Agora ela já fala também, aí outro dia que eu disse pra ela, não, vamos pro Brasil, o que está a pensar, pai? O que isso que ele tá falando assim comigo? Começou a falar com português de Portugal. O que estás a pensar, pá? Não sei o que eu não sou pá, sou teu pai. Mas não começa com pá. Primeiro daí já tá errado isso. Então papai, não, como assim voltar ao Brasil? E aqui você colocou em escola pública ou particular? Escola pública.
E se Incrível, adaptaram assim, bem. as duas, as notas só vão melhorando, sabe? Eu me lembro assim, logo no início, essa pequena que é a Antonella era só satisfatória. Agora é B e MB, B e MB. O meu tá na fase do satisfatório. E a mais velha é só MB, tudo MB. Teve um B só. É que o meu veio para cá com 13 para 14. Ela é filósofa. Hoje a gente estava na cachoeira. Nós fomos tomar um banho de cachoeira antes de vir para cá, foi uma maravilha. Assim. Aí eu e a pequena, assim, vamos fazer uma aventura. E a minha mulher, não. Aí escalamos o negócio, daqui a pouco aparecemos lá em cima da cachoeira. E aí eu gritei para a mais velha, Luísa. E ela estava lá lendo. Claro. Que maravilha. Ela lendo na sombra, não quero fazer nada. Isso é maravilhoso. É uma imagem quase que a filha mais velha dela é uma pensadora, ela é muito profunda, né? Ela é muito interessante os pensamentos dela. Já passamos alguns momentos juntos muito engraçados. Mas aqui essa coisa da língua é muito engraçado, porque a criança portuguesa, eu sempre tenho a impressão de que parece mais madura, mas é porque eu acho que é uma formalidade na fala, e você vê os pequenininhos falando com essa coisa toda formal, é muito bonitinho, gente. Parece um mini adulto, já com 5, 6 anos, não é? Mas eu acho que é pela construção. Pela construção, né? Eu acho muito bonitinho. Sim, também acho. Você consegue viver hoje só da música aqui? Na realidade, eu não vivo só da música, eu vivo da música, da produção e do outro trabalho que eu tenho, que é também o turismo, né? Trabalho com turismo também. Aqui é mais difícil. E curadoria, que faz parte da produção da música, né? Mas muito isso, trabalho não só... eu já fazia muitos festivais antes de ir para o Brasil, e depois quando eu fui para o Brasil comecei a trabalhar... menos da música. De cozinha também. Cozinha, ele é multifacetado. Cozinha muito bem. Mas eu cozinho muito bem. Eu sou um baita cozinheiro, mas ele cozinha. A realidade é que a música aqui não é como no Brasil. Nós aqui temos 11 milhões de pessoas. Claro. Lá no Brasil você tem 200 milhões. Então, tipo, os nichos são diferentes, não é? Tipo, e eu, tipo, o meu é bem inferior, porque eu não sou de mainstream, a minha música alternativa, sei lá, o que as pessoas possam dizer. Eu tenho um projeto eletrónico que vai do chill out até o techno, então tipo, passam por vários momentos e é sempre psicadélico, então sei lá, não é toda a gente que vai escutar isso. Então... E como é que vocês se conheceram? Eu era o amigo secreto dele. Foi no Natal na casa de um amigo em comum nosso, o Raul, mas que isso mora... lá no... Aqui. Vocês se conheceram aqui em Portugal. O Natal de 2024, um amigo em comum fez uma festa na quinta dele no Alentejo, Montemor, e o Caetano era o meu amigo secreto. Eu era o amigo secreto dele, então... Eu vi a listinha, era um modo eletrônico. O amigo secreto é o amigo oculto, né? Que é o amigo oculto. Aí vinha, assim, uma listinha eletrônica, assim, digital, e aí apareciam os presentes, as coisas que aquela pessoa desejava, né? E aí eu fiquei pensando, o que eu vou dar pro Caetano? Hoje eu uso isso. O que é? Aí nos conhecemos lá. Que era um charger do celular, super prático. Útil pra caramba. Nossa, mas ali já foi um encontro e já deu match aí logo. Passamos um Natal sensacional, cara. A gente já cozinhamos junto. Na outra casa do nosso amigo, a gente já se tinha encontrado e... De raspão. O Natal foi incrível, muito incrível. Foram vários dias, uma imersão, né? E você, por exemplo, aqui, você acha que... Você morou muito tempo no Rio, eu também, né? O Rio de Janeiro eu sempre achei uma cidade que eu amo, mas que era uma cidade muito difícil de você aprofundar relações, né? Porque eu acho que ela é tão bonita que tudo ela te convida para fora, né? E você pouco convive, às vezes, com as pessoas em casa. Você acha que aqui em Portugal as relações se aprofundam mais? Quando os laços se estabelecem, você acha que ficam mais... Eu não tenho ainda uma opinião formada a respeito disso. Porque, assim, no Rio, na verdade, a minha casa no Rio era um centro, assim, tipo a Casa Caos, né? Porque você tinha aquela Fazia coisa dos saraus artistas lá, estarem ali então a minha sempre. casa estava sempre cheia de gente, tinha vários amigos que tinham a chave. Né? Às vezes eu chegava lá, tinha
As pessoas lá dormindo num quarto que eu não sabia, mas sabia que aquelas pessoas tinham a chave. Então era previsível. Ou eu chegava em casa, tinha alguém cozinhando. Quer dizer, você não é referência. Não dá para ser, porque... E realmente, assim, eu tive tenho até hoje, grandes amizades de muita profundidade, né, no Rio. O Rio tem aquele outro aspecto que é, vamos se ver, vamos marcar. Ali, a pessoa está expressando um grande desejo de te ver, de marcar. Ela quer realmente, não é uma falsidade. Ela realmente quer. Só que a gente sabe que tudo aquilo é transitório. Ela vai sentir a mesma coisa por uma pessoa ali quando dobrar a esquina. E tu também. Mas é o problema que eu disse da cidade. Se você não cuida, você fica muito sozinho ali, porque... Mas para mim, o que mais, no final, acabava me incomodando no Rio era esse excesso de social. Ok. Excesso. Tu não foi lá na casa de não sei quem. O cara é diretor da Globo. Tu perdeu. Pô, mas já fui umas 5, 6 vezes lá. Não, mas nesse dia, não sei. Tu não foi lá e tal. Não. Chegou uma hora que eu não aguentava mais social. Tudo vira um acontecimento, sempre ir em alguma coisa. E aí também eu acho que tem umas contradições, umas hipocrisias. Por exemplo, o lance das bets. O lance das bets é uma coisa que está arruinando famílias. Arruinando famílias. Aí tu vê assim, o Mbappé, ele diz assim que não ia jogar pela seleção da França, não ia jogar pela seleção se tivesse que fazer propaganda para a bet. Porque ele tinha visto, no lugar de onde ele via, muitas pessoas, né, se arruinarem por causa disso. Aí, no Brasil, o contrário. Todos os jogadores... aposta lá, não sei o quê. Aí... criou-se lá, acho que um grupo chamado 342, que é um grupo de artistas, eu acho que foi criado pela Paula Lavigne. Eu vi o Caetano Veloso também falando muito sobre isso, contra as bets e tal, e fizeram um grupo chamado The Block no Tigrinho. Aí um monte de gente entrou no The Block no Tigrinho e tal, não sei o que, e The Block no Tigrinho e tal. Aí, daqui a pouco, no final de semana, eu vejo várias fotos de amigos num show, músicos que estão no blog do The Blog no Tigrinho e pessoas que estão no The Blog no Tigrinho fazendo live, fotinho e tal, e ali negócio escrito super bet atrás. Mas são as contrariedades. Cara, contradições. Eu digo, cara, eu não posso viver assim. Eu não consigo. Eu realmente, se é para tu ser anti um negócio, tu seja anti até o fim. Claro. E não assim, agora, não, nesse momento eu vou ser um pouquinho a favor, porque é uma coisa que tá bom, que me beneficia, que eu vou me divertir, que eu vou não sei o que, eu vou ganhar um dinheiro. Não dá. Não dá. Eu não consigo viver assim. Eu não vivo com isso. Não vivo. Por exemplo, agora eu tive convite para fazer jingles para políticos, assim, que eu sou completamente contrário. Assim, mas é uma super grana. Eu digo, não faço, eu não vou ganhar dinheiro com uma coisa que eu não acredito. Eu acho que também tem momentos que você tem que tomar cuidado com as tuas escolhas e não se agredir, né? Não se agredir enquanto ser humano. Assim. E o sono depois, como é que fica? Vou dormir tranquilo no meu travesseiro ou não. Mas aqui você acha que há há mais blindagem em relação a isso? Olha, eu tenho assim... com relação às pessoas, à amizade... a esse tipo de movimento que você falou aqui no Brasil, por exemplo... Aqui tem menos oba-oba, né? Assim como as pessoas são mais sérias também, existe uma série de problemas, não existe tanto, vamos lá. Né? Esse excesso de vamos lá acaba, num dado momento, principalmente no Rio de Janeiro, acaba se tornando um problema. Né? E assim, aqui tem um negócio um pouco mais fechado. Eu tenho, de amigos portugueses, são alguns amigos portugueses que a gente realmente troca, como o Caetano, a Ju, mulher dele, a gente realmente... conseguimos fazer algumas coisas, né? Fizemos algumas coisas juntos. Fazer jantar, fazer música junto, fazer e ter uma troca, assim, ter sinceridade, né? E ali no Estoril, nos grupos de pais ali, dos colegas, tem pessoas que a gente tem uma grande profundidade de relacionamento. Assim, sim, aí vai ser aquela pessoa que você tem um pouco mais de afinidade ou não. Exato, e às vezes, claro, num grupo de pais, você não vai ter afinidade com todos, né? E aí não faz diferença. Aí lá tem brasileiros, por exemplo, que eu sou muito menos... que eu só falo assim meio superficialmente, porque eu não vou querer entrar, entendeu? Já vi que tem um pensamento completamente diferente do meu.
Então a gente tenta dar uma tentada assim, tudo bem. Não, você no início da conversa tocou numa questão de alguns brasileiros que veem outros brasileiros como concorrentes aqui. E é triste, mas o pior é que tem isso, né? Tipo assim, ó, já veio brasileiro demais, agora chega, já está na hora de parar um pouquinho, porque já tem muito brasileiro aqui. Ou então, não, porque o brasileiro é um imigrante melhor do que, sei eu, esses muçulmanos. Eu digo assim, eu não acredito que as pessoas pensam isso, assim, né? Estão mudando de um país e ainda estão assim, esse imigrante é melhor do que o outro. Né? Nós podemos ser bem tratados tem brasileiro porque somos... a defender gente do Chega. Sim, que é um partido de extrema-direita que não dá para entender também, né? Como é que vai defender um partido que justamente tem um discurso de contra eu gosto de ver, assim, por exemplo, o português consciente, né? Como o Caetano e muitos outros. Mas o outro dia eu vi um cara surfista, assim, foi um negócio tão interessante, cara, que eu até comecei hoje, quando estava voltando da cachoeira, comecei a fazer uma música sobre isso. E diz assim, na cultura, o fado, assim, o fado nasceu na Mouraria, que é de Mouros, né? E a primeira protagonista do fado era uma filha de cigano, que era a Severa. Exato. Então, assim, de onde veio essa pureza toda, né? Eu quero essa cultura pura que nasceu na Mouraria. A própria guitarra portuguesa vem do laúd, que é um instrumento árabe, né? E a cultura Lisboa não tem nada de pura, ela é a mistura de... Se eu for ver no meu DNA, eu devo ter muita parte de árabe, sei lá, mas com certeza que eu devo ter árabe, como eu devo ter, sei lá, do norte, de Espanha, do Brasil, de África, alguma coisa ali, porque não existe um português puro, não existe, isso não existe. A própria questão da língua que hoje... A própria língua, exatamente, que eu considero ela seja uma língua passageira, não é? O português é passageiro. É uma língua viva. Exato. Na verdade, é uma língua viva em transformação. Que já não é português, que agora se tornou mais brasileiro. Mas há uma rigidez nessa... Tem 1.200 palavras que são do árabe, todas com AL. Sim. Também. Todas com L, mais sapato, mais camisa. Mais o azeitona. Tudo isso é... Mas aqui na escola pública, por exemplo, eu sinto que há ainda uma rigidez muito grande de você... com essa língua portuguesa, o português de Portugal, o português europeu, de não aceitar as construções você dizer gramaticais. O vermelho, eles querem que você diga encarnado. Isso eu não consigo... É engraçado. Isso eu não consigo ver muito sentido nessa... Mas existe ainda. Em você, às vezes, penalizar a nota do aluno porque não escreveu necessariamente da maneira como o português... Isso aconteceu com uma das minhas filhas. E aconteceu com um dos filhos da Juliana também. Sim. Você tem que analisar se a construção está correta. Que eu não vou dizer o nome, não vale a pena, mas era um colégio mais tipo para centro-esquerda, que se dizia centro-esquerda, mas ao fim e ao cabo era mais castrador, não é? Do que qualquer outro partido da extrema-direita. Enfim, é uma questão cultural também, acho eu. Acho que é uma questão cultural. E... Sabe que no Brasil se fala dia e não dia em quase todo o país. Quase todo o país é dia e não dia. Se fala dia em alguns estados do Nordeste, Pernambuco fala dia, eu acho que Alagoas, não sei. A maioria fala dia. Aí eu tenho um mercado ali perto da minha casa e todo dia a proprietária me dizia bom dia. Aí eu descubro que você é brasileira, cara. Sou brasileira. Mas por que você fala bom dia e não bom dia? Não, porque quando eu falo dia, tem uns que já nem voltam aqui. Aí eu fiz uma música que eu falo dia, você fala dia, mas todo dia eu lhe dou bom dia. Tá eu boto a língua na ponta do dente, que no palato você fica reticente. Sou imigrante, mas eu sou limpinho. Eu faço compra no seu armarinho. Adorei! Viu? A inspiração, ela acontece aí. Mas eu acho uma bobagem isso mesmo. Assim. Você tem que olhar se a construção gramática está correta, né? Porque, enfim, ainda mais o português que permite tanta... Eu tenho coisas assim, por exemplo, eu adoro os bués
né? Que Sim, o fish. Sim. O fish eu não sei se é. O fish já é uma coisa mais portuguesa ou ele é também Não, africano? ele é africano, Bué é africano, né? Bué da fish é africana. Bué da fish. Essa gíria, essa slang, como queiras chamar, tipo, ele vem dessas culturas Bué da africanas. fish né? é muito legal, muito legal, né? né? O bué, tipo, porque, Bué da enfim, fish, exatamente. é um superlativo, assim. E que já está nos nossos dicionários hoje em dia, não é? Sim, Entrou o bué, já entra. Entrou bué, sim, bué. E que isso que é bonito, né? Quando você vê as que é mudanças necessário, não e é? que o povo se apropria daquilo e aqui a comunicação ela tem que se manter sempre ali em transformação. E vocês, a gente já está chegando assim. Primeiro eu quero saber se vocês gostaram dos quitutezinhos. Olha, que aqui a gente conversa. Sensacional. Essa colocou aqui um belo de um vinho. E queijinhos. Ela mima coisas. A gente com uvinhas, tem essas chouriços, tem os queijo, azeites são maravilhosos. Queijinho, azeite, azeitona. Só que eu só não comi antes, eu vou comer depois, porque eu não gosto de ficar com coisinhas no... Vai dar, não pode, vai rir e tal, e tá com um pletinho de no azeitona dente, não pode. Mas assim, pra gente já estamos chegando um pouquinho no fim da nossa conversa. Hoje você se sente em casa aqui em Portugal? Eu me sinto. Eu me sinto em casa. Teve um Réveillon, principalmente, eu acho que foi de 2023 para 2024, que eu estava lá em Cascais e tal, já era o meu segundo Réveillon, na verdade, de 24 para 25, era o meu segundo em Cascais, né? E eu fiz show lá fiz o show da virada do ano no Cascais Jazz Club, junto com Jason Myers, que é um cara que trabalhou com Michael Jackson, um americano assim, fodástico. E eu lembro que a gente fez a primeira parte do show e tal, e até a segunda depois dos fogos. Aí eu fui para ver os fogos, fomos com a família para Bahia ali. E ali foi foi o primeiro momento que me deu realmente assim a sensação de pertencimento. Eu acho que eu sinto isso mais lá em Cascais, Estoril, onde eu moro. Isso eu me sinto 100% em casa. Quando eu estou em Lisboa, eu sinto que eu estou numa cidade turística. Parece que eu estou meio de passagem, assim, sabe? Claro. Mas talvez ali, porque a tua rotina, quando você está aqui, está ali em Cascais. Né? É onde você vai conhecer é tranquilo. A única Estoril, se eu sair às 10 da noite, não tem onde sentar para tomar uma Imperial, entendeu? Tá tudo fechado, dá silêncio total. É muito residencial. Né? E tem um aspecto positivo e um negativo, mas eu acho muito mais positivo porque eu prefiro dormir cedo durante a semana, assim, dormir cedo e acordar cedo. Mas Lisboa, mesmo sendo mais cosmopolita, se você comparar com o Brasil, ainda ela é muito tranquila também, né? Às vezes, se você chegar, por exemplo, restaurante em Lisboa depois de 11 da noite, você já não encontra... Tem lugares, né? Alguns, tipo, mas são... tem que conhecer. Você tem que saber, são coisas pontuais. Tem algumas coisas que estão abertas até mais tarde e hoje em dia tu tens ali uma zona super cosmopolita ali na zona do Príncipe Real, por exemplo. Ali já tem mais movimento. O Bairro Alto, que tradicionalmente... Nesse momento, eu moro entre o Bairro Alto e o Príncipe Real, então ali aquela zona... Você está no meio do festeirê todo, né? Sim, eu estou no meio do fervo, né? Como vocês chamam. Então, existe movimento e Lisboa é uma cidade que agora não dorme, não para, né? Mas realmente é isso, não é como São Paulo, que você tem tipo o restaurante todo 24 horas se for necessário. Mas aqui já começam a ter algumas coisas. Mas eu recomendo, sinceramente, por exemplo, até às 2 da manhã tem o galeto. Eu adoro o galeto, eu adoro o bacalhau do galeto. Tem um bacalhau que é com uma couve embaixo. Eu vou muito lá quando eu saio da Gulbenkian, quando tem um show na Gulbenkian, não fica muito longe, e aquilo vai até tarde, nós sempre fazemos isso. O nosso point. O nosso point logo a seguir a um show é galeto, e é incrível. Sentar ao balcão é a melhor coisa, assim. E também é de uns empreendedores que vieram do Rio de Janeiro. Ali. Então, tipo... Agora chama galeto, mas só tem um prato que é o galeto, e quando você pergunta, ela diz que é o mais demorado, ela não recomenda. Nunca pedi, mas pronto. Mas tudo ali é muito gostoso. E você acha que a cidade está muito mais cara? Você que saiu daqui... Com certeza que está em muito mais cara. 2013, né? Você foi para o Brasil, né? Eu acho que Lisboa está mais cara, obviamente, a partir do momento em que nós entramos na União Europeia.
e que a nossa moeda se transformou em euro. Então tudo duplicou. Logo, a partir daí que nós já sentimos que o nosso país ficou mais caro. E depois, mais tarde, agora com o turismo, em grande parte da cidade, da zona central da cidade, sim, com certeza. Tipo, acho que pós-pandemia, principalmente, triplicou. esses últimos 4, 5 anos, Com acho que certeza. teve uma... Não, eu senti do período que eu mudei, de 2022 para cá, deu uma mudança E grande. descaracterizou totalmente também, não é? Mudança Tipo, grande. você perde um pouco as características que eram super originais. Que isso tipo, que é o pior. se está a perder bastante em Lisboa. E é diário, não é? Ai, no próximo ano vai abrir, não. E um risco, né? Porque o que hoje atrai o turista, se você perder essa identidade, daqui a 20 anos, você já não vai ser mais atrativa, É verdade. porque ele já não vai encontrar aqui o genuíno que ele veio buscar, né? E aí você vê Eu realmente... acho que hoje o né? genuíno, nesse momento, já não é Lisboa. Já não é Lisboa, Já não é Lisboa. tá muito... 1000 vezes eu prefiro ir para uma Évora, prefiro ir para sei lá, nem que seja para Montemoro, para a cidadezinha, para a Sim, mas no vilazinha. interior do país Enfim, você... Uma outra vila qualquer, uma o Dão. cidadezinha qualquer. É isso aí. O Dão é outro lugar que eu me sinto muito em casa. Parece que eu nasci lá. No Porto também. Tem lugares. É bonito lá também. Gosto aqui outro dia eu saí de casa e assim, em 2 quarteirões eu cumprimentei a moça da padaria. A rapariga. Ali, a a moça rapariga, a moça que não pode falar. Ali no lugar onde eu compro, é porque é mais pejorativo, né? E O lá no moço. Brasil, lá não rapariga pode que é falar pejorativo. rapariga, Não, exato. é que a gente não usa, né, o rapariga, mas aqui Mas, realmente pega mal, moço, lá não essa é. Lá é rapariga. terrível, exato. Mas enfim, eu cumprimentei o homem do talho, que é o açougue lá no Brasil, aí eu me dei conta assim, não, realmente eu já tô no Local. meu habitat aqui, porque eu já conheço em 2 quarteirões, eu já cumprimentei umas 10 pessoas diferentes, que é aquilo que você Legal. estava falando lá da tua casa em Estoril, né? Isso. Você já se sente ali em casa, porque na verdade você já está ali A no minha teu... filha fala, pô, pai, tu cumprimenta todo mundo, como é coisa? Pô, mas eu tô o dia a dia aqui, enquanto vocês estão no colégio, estou resolvendo coisa aqui no bairro. E não pensa em voltar para o Brasil nesse momento? Olha, não adianta nem eu pensar, porque a revolta lá em casa é grande. Seria muito grande. Sim, e agora também tem que respeitar o tempo das meninas, né? Já que mudou Não, para cá. eu tinha pensado em voltar, assim, pensando no Rio. Ah, pô, o Rio tá tão legal, tal, sei o quê. Não foi nem nessa ida agora, foi na ida anterior. E foi no, sei lá, outubro do ano passado. Foi quando eu vi aquele tiroteio, Isso. aquela... Aí eu digo, pô, fui ensaiar em Laranjeiras, estava hospedado em São Conrado, e aí, pô, na hora de voltar para casa, tava todo o trânsito interditado e tal, a gente teve que ficar num restaurante comendo um tempo, porque não tinha como andar de carro, porque tinha tiroteio e papapá. Aí depois, pô, eu levei 1h30 para fazer 20 quilômetros. É isso, né? E aí, 20 quilômetros não, 14 quilômetros. E aí as motos, tentando no túnel, eu digo, não, isso não é pra mim, cara. Eu amo o Rio de Janeiro, mas eu senti isso também. A minha última vez lá já foi ruído demais, muita muito... gente. Eu falei, eu tô pra coisa mais calma. Eu também. quero uma tranquilidade. Eu gosto de ir ao Rio de Janeiro para ir no carnaval, para uma festa, para uma praia. Agora, para viver, eu acho que não me vejo lá, não. Eu acho que eu não viveria mais também. Aí eu não Exige vejo um outro ritmo muito estressante de vida, né? E essa coisa, para você, às vezes, sair de Ipanema para o Leblon, 3, 4 quilômetros, dependendo do horário do dia, você vai gastar quase 1 hora de carro. Né? E isso realmente, quando você sai desse núcleo, né? E conhece um lugar mais calmo, mais tranquilo, quando você retorna, tudo né, te choca mais, assim. Não, isso é uma loucura. E os caras, não, atualmente no Rio não param mais em sinal vermelho, nem de dia, nem de noite. E não respeito faixa de segurança de jeito nenhum. Moto, muitas vezes anda na contramão. É um troço assim. Cara, daqui a pouco vem uma moto do lado que ela devia estar aqui, tá vindo assim. Como assim? Vem bem pelo cantinho como se fosse uma bicicleta. Até a bicicleta já é estranho, mas a moto é pior ainda. Tá nesse ponto, cara. Eu digo, cara, perderam o respeito total por tudo, cara. Isso é um pouco uma decorrência, sabe? Pô, ver ali político, roubalheira, tal. Sei que o Rio de Janeiro tá mal administrado. Há muito tempo o Estado teve 5 governadores ou preso ou botado para fora e tal, só corrupção, só tudo ligado
Antigamente era o bicho, né? Mas hoje é o Comando Vermelho e a milícia. E infelizmente, onde você vê a desigualdade aumentando, você sempre vai ver a violência também crescendo, porque uma coisa caminha com a outra, né? Infelizmente. Exatamente. Espero que a gente aqui não absorva assim, coisas ruins do Brasil. Espero que Portugal não absorva algumas... Tem que barrar esses imigrantes. Não. Não, mas é assim, por exemplo, grades em casas, né? Eu acho que... eu vi uma grande diferença, tipo, quando eu vou para o Brasil e quando eu vou viver para o Brasil, a grande diferença foi essa mesmo, foi essa barreira arquitetónica que não é uma que realidade daqui, numa barreira também a todos os níveis, porque tu deixas de ver as pessoas, tu estás dentro de uma casa, fechado numa casa, enquanto aqui tu não tens esse muro, né? Então acaba por ser uma barreira que te acaba por barrar mesmo a todos os níveis sociais. Então, tipo, do outro lado estão pessoas que não te interessam, sei lá. E enquanto se tu não tiveres essa barreira, tu vês de outra forma. Tu provavelmente vais abrir a porta, vais oferecer uma comida, vais dizer olá, vais dizer bom dia, vais dizer boa tarde. Então, a favela ou as comunidades, né? Acabam sendo o lugar mais democrático, assim, não? Que é tudo que tem uma fluidez. Né? Tem todo o mesmo... Vem tudo no mesmo lugar. Só que o problema só é que se ela está ocupada pela milícia ou está ocupada por uma facção, e aí vira e mexe tem um problema. Esse aqui é o... Mas enfim, que a gente que absorvam a nossa alegria. Exato. Né? Que isso eu acho que realmente, depois que eu saí do Brasil, eu sempre valorizei o Brasil, mas valorizo hoje muito mais, porque acho que a gente tem um diferencial, que é aquilo que você falou, assim, tem uma coisa de energia e de felicidade que realmente contagia. Alguns lugares na África eu sinto isso também. Eu senti no Senegal, por exemplo, que também é uma riqueza. Eles têm uma riqueza cultural também muito grande. Eu vi que no Senegal eles têm uma palavra que chama-se teranga. Que é hospitalidade, né? Eles são mestres em receber, então tipo, e são super ricos também a nível musical. Muito tiveram graças aos cubanos, né? Tipo, a Cuba esteve muito presente durante a Guerra Fria naquela zona de África, e eles absorveram tanta cultura dos cubanos, desses mercenários que estavam lá, e que não eram só mercenários, mas que também viviam lá para ajudar os povos, e eles acabaram por adotar muito da música deles, né? E então tem uma turma lá que toca música cubana e canta em espanhol. No dialeto deles, que nem é francês. Orloff. É isso, exatamente. Deve ter dado um caldo interessante. Muito interessante, a sério, muito interessante. Gente, nós vamos parando por aqui a nossa conversa, então. Eu gostei, espero que você em casa também tenha gostado. E é aquilo, né? Se gostou, começa já a espalhar, fala sobre o É o que é no canal da sua Má Influência de Portugal, compartilha. E a gente aqui, vou me despedindo desses dois convidados maravilhosos, o Antônio e o Caetano. Muito obrigada. E é isso, gente. Obrigado. Beijo, obrigada pela parceria. Adeus. Compartilha.